Oi, gente, bom dia, Boa tarde. boa noite. Como é que começou? Então, na verdade, a nossa história começou há muito tempo atrás, antes mesmo da gente se conhecer, né? É, vamos lá. Eu morei fora, né? Fiz intercâmbio, estudei na Irlanda durante 3 anos, estudei e trabalhei. Já vou dar uma dica pra galera, tudo foi feito da forma legal, dentro da lei. Eu era estudante, trabalhava 20 horas, né? E nas minhas férias eu poderia trabalhar 40 horas, que foi assim que eu me desenvolvi. Então, voltei pro Brasil, passaram-se alguns anos que eu estava no Brasil, voltei pro Brasil em 2010. E aí acabei conhecendo a Camila, né? Porventura eu só falava em voltar para a Europa, né? Mesmo que fosse na condição de estudante, tendo que estudar o tempo todo para poder ficar no país. E eu só falava de vir embora, né? E o que aconteceu? Eu meio que enchi o saco disso. Porque assim, não é que eu não entendia, né? Mas pra mim era uma realidade tão impossível, né? Eu sabia das dificuldades que eu passaria aqui, eu sabia, né, que eu não tinha visto, não tinha nada. Eu também, pelo fato de eu saber que aquele era um lugar que talvez eu me identificaria muito, eu tinha também aquele medo de eu ter o gostinho de conhecer isso e depois ter que voltar. Que foi o que aconteceu comigo. Não que eu tive que voltar, eu poderia ter ficado mais tempo, estudando mais tempo, ter feito faculdade aqui, só que eu já tinha faculdade no Brasil. Ia ter uma hora que... Ia ter uma hora que em 5 anos eu teria que voltar pro Brasil, ou aquela condição, casar com alguém do país, né? Ou ter um emprego que me patrocinasse, né? E não aconteceu, na verdade eu decidi voltar por outros motivos pessoais da minha família. E aí começou a nossa história em si, que foi quando eu conheci a Camila, só falava de vir embora. Daí chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu falei pra ele, eu sei que seu coração não tá no Brasil, seu coração tá lá na Irlanda, na Europa, né? Eu não quero ficar com uma pessoa que eu sei que vai, sei lá, se um dia surgir emprego ou alguma coisa. Inclusive, conta da história. Inclusive eu fiquei desempregado um período no Brasil, né, de 1 ano e meio, logo depois que a gente se conheceu. E eu comecei a procurar empregos fora. E eu, porventura, fui chamado, né, num emprego na Alemanha. Logicamente, como tudo na vida, a gente tem que planejar e ver tudo o que vai fazer. Eu tinha algumas contas no Brasil, né, que eu pagava. E que se eu saísse do Brasil, teria que continuar pagando essas contas, que eram investimentos meus no Brasil. Então o que aconteceu? Eu fiz os cálculos, eu só conseguiria viver na Alemanha, né? O meu dinheiro não daria nem para pagar as contas, seria só o aluguel, a comida, né, todo dia. E aí eu vi que também não valeria a pena. Só que me abriu um leque ali de opções, né? Uma opção de tipo, uma empresa pode me contratar fora do Brasil. E aí eu vi que isso era possível. Imagina pra quem tá com essa pessoa saber que, quem sabe, futuro, se essa pessoa vai estar comigo, não vai estar comigo, se a gente vai ter que namorar à distância. Então eu já comecei a falar, peraí, isso não tá certo. Sentou a bota. E daí eu falei pra ele, olha, infelizmente eu não vou sair daqui. Então se você tiver planos, é melhor a gente seguir caminhos diferentes, ou então, se você quiser ficar aqui, beleza, daí a gente vive nossa vida aqui sem pensar lá fora. E isso porque ele tava mandando, tipo, 1000 currículos no Brasil e, tipo, 10 currículos pra fora. E ninguém chamava E ele os de no fora Brasil. chamaram, entendeu? Quer dizer, no Brasil é um negócio muito desleal. Quem indica, né? Eu não tinha ali quem indicasse, meus amigos são todos de outras áreas e acabou que eu comecei a procurar fora do Brasil de novo. E aconteceu de rolar entrevista, o que me deixou feliz, mas ao mesmo tempo não me deixou tão feliz porque eu não conseguiria pagar as minhas contas e viver bem. Porque o meu intuito não é só ganhar dinheiro, não é só estar na Europa, né? Eu tenho que ter qualidade de vida, que é o principal. Afinal, quanto da sua vida você dá todo dia para ter o que você quer, o seu computador e tudo mais. Então era isso que eu pesava. Eu quero ter vida, eu quero ter meu tempo. Eu não quero só trabalhar e me preocupar em pagar as contas, seja aqui ou seja no Brasil, e não poder me divertir. Né, que quando eu fui estudante eu consegui mesclar os dois, eu trabalhava 20 horas durante 6 meses, durante 6 meses eu trabalhava 40 horas. Quando eu trabalhava 40 horas eu juntava dinheiro para no período que eu estivesse trabalhando 20 horas eu pegar folga. Para quantos países você foi mesmo? Então, aí nesse período eu consegui viajar para 16 países, né, que pô, uma puta de uma experiência, uma média aí que eu fiquei 1 ano sem viajar, que foi meu primeiro ano onde eu juntei dinheiro. E nos outros que eu fui conseguindo viajar, deu uma média de que eu viajasse nos 3 anos, uma vez por mês praticamente, né? Porque teve países como a Alemanha, França, né? Inglaterra mesmo, eu fui mais de uma vez. Na Alemanha eu fui 5 vezes. Então, quer dizer, países que eu acabei gostando eu ia mais. Então, eu comecei a sentir muito falta disso no Brasil. E depois, né, a possibilidade de ter isso de volta, lógico, é sempre muito boa.
O que eu não indico é vir pra cá pra trabalhar e viver aquela vida sofrida Só de juntar dinheiro. só de juntar dinheiro. Porque você vai chegar no Brasil, meu amigo, você vai investir em alguma coisa, só que isso não vai te sustentar o resto da vida. E aí você vai voltar a trabalhar de novo um monte, só que você não vai conseguir juntar dinheiro. E nem ter a qualidade de vida que aqui, às Te vezes, proporciona. é mais fácil. Eu acho que você tem que pesar muito o que você quer da vida, dinheiro ou qualidade de vida. Poucas pessoas, né, o mundo é meio seleto quanto a isso aí, conseguem ser ricos e viver bem, ter tempo. Ou outros são ricos, ostentam um monte de coisa, mas não conseguem ter uma vida boa. A gente acha que o cara tá bem de vida, tá feliz porque ele tem um carrão, ele não tá feliz. Então, quer dizer, é isso que eu queria. Eu prefiro às vezes abdicar de ter um carro melhor, de ter uma casa maior, um monte de coisa, para ter uma vida melhor onde eu consiga usufruir do meio ambiente. Com pouco dinheiro. Da parte externa, que nem vocês já viram vários vídeos da gente aqui, tem bastante coisa bonita em volta, então quer dizer, eu não preciso ficar dentro da minha casa, eu não preciso ter uma casa muito grande para poder ser feliz, entendeu? Porque eu sou feliz dentro da minha casa, mas ao mesmo tempo eu consigo aproveitar tudo lá fora. E no Brasil você não consegue aproveitar devido a trânsito, questões De você ter sociais e outras mais, né? Bom, então foi isso. Acabou que a gente terminou, só que daí a gente voltou. Porque ele falou, não, beleza, nós estamos morando aqui, então vamos fazer nossa vida aqui. Viu quanto seria difícil, né, não pagar minhas contas no Brasil e viver só para pagar contas. E era o que eu não queria, viver para pagar conta aqui na Europa. Então eu desisti, né, e ficar no Brasil, né, junto da pessoa que eu amo, junto da minha família que eu também amo, que hoje está longe, mas eu amo do mesmo jeito. E foi o que eu decidi ficar. Aí passou o quê? Um ano mais ou menos disso.